Bom, gente, resolvi fazer esse vídeo aqui pelo seguinte: tem uma série de pessoas entrando em contato já há muito tempo. Já tem até vídeos aqui, uma ou outra pergunta respondida em vídeo, em texto, de várias formas, explicando sobre isso, que é a questão da gratuidade do processo de nulidade matrimonial. Existe uma confusão gigantesca com relação a isso. Né? Existe uma confusão com relação a isso por parte das pessoas que vão entrar com o processo, por parte dos padres, por parte de um monte de gente. Né? Por quê? Porque dizem que o Papa Francisco foi lá e decretou essa gratuidade dos processos de nulidade matrimonial. Só que isso é falso, isso está errado, isso não condiz com a verdade. Tá? Em lugar nenhum ele fez isso. O que ele fez é dizer que esse era o ideal. Né? O ideal é que esses processos fossem gratuitos. Da gente sair do que é real, do que é concreto, para o ideal, é um caminho bem grande, né? Bem longo, enorme. Em alguns países, algumas dioceses, isso é possível, né? Mas na grande maioria, na esmagadora maioria, não tem condições de fazer isso. Por quê? Porque um tribunal custa, né? O tribunal custa caro. O melhor nome nem seria gratuidade da justiça, porque não é gratuito. Né? É claro que alguém paga, nada é gratuito, alguém paga, né? Alguém tá pagando, porque o tribunal ele custa dinheiro, ele custa espaço, ele custa tempo das pessoas, ele custa papel, ele custa material, né? Ele custa internet, computadores, ele custa o correio, porque precisa mandar essas intimações, ele custa a internet, porque precisa entrar em contato com as partes de alguma forma. Então ele custa muito, ele custa a formação dos operadores, né, disso aí, dos juízes, dos notários, dos advogados que sejam, né, os notários também, e aí por aí vai. Então tem custos, alguém está pagando. Se a parte não pagar por algum motivo, e existe essa possibilidade sim, mas se a parte não pagar, significa que alguém está pagando por ela, não quer dizer que é gratuito, que ninguém recebe nada, que ninguém paga nada, que é tudo gratuito. Não é isso. Né? A empresa de energia vai querer receber do tribunal o valor da energia que ela gastou. Né? E tudo, o papel, ela não vai ganhar o papel só porque ela não cobra as custas. Então, assim, alguém paga. Então, existe até no Brasil, se não me engano, que eu conheço, uma ou duas só, dioceses que não cobram, mas são dioceses, até onde eu sei, dioceses pequenas, com tribunais pequenos, com pouquíssimos processos. Né? E mesmo assim ela tem que desembolsar um valor razoável para poder manter um tribunal. Agora imagina um tribunal enorme, interdiocesano, né? De uma arquidiocese grande, com mais de 1.000, 2.000 processos em andamento, que tem uma entrada aí de, sei lá, 150, 200 processos por mês. É complicado, né? Não dá para ficar tudo gratuito assim. Por isso é preciso ter um custo. É por isso que preciso ter um pagamento. Com relação aos advogados, a mesma coisa. Né? O ideal é que as dioceses contratassem, tivesse um corpo jurídico e contratasse esses advogados como seus contratados. E ela pagasse ali um salário, alguma coisa assim. Mas isso está longe da realidade. Né? Está longe da realidade o tribunal já está longe da realidade de boa parte das dioceses. Imagina um corpo de advogados que nem tem, né? Nem existe tanto advogado assim, canonista, para poder compor todos os tribunais. Então, a gente precisa receber, né, de alguma forma, a gente precisa trabalhando, são gastos que a gente tem, gastos com estudo, gastos com livros, gastos com tempo, a gente tem que pagar conta também, né? Então o advogado cobra também o valor dele. Essa questão da gratuidade foi colocada porque realmente os processos até ali 2015, 2016, quando ele falou isso, quando o Papa Francisco falou isso num documento chamado, que a gente chama de MID, né? Mitis Iudex Jesus Dominus Jesus, ele fala sobre isso de uma forma ideal. Algumas dioceses no mundo têm condições grandes, né? Tem condições de fazer isso, principalmente na Itália, Alemanha, que existe um certo subsídio da igreja. Né? Então a igreja tem condições financeiras de fazer isso. Aqui no Brasil não existe essa possibilidade.
né? Uma diocese, para poder fazer isso, ela vai ter que bancar a estrutura inteira, ela vai ter que bancar os salários de quem trabalha lá, ela vai ter que bancar um monte de coisa, né? O tribunal inteiro. Então, por isso é muito complicado, por isso é muito difícil você querer que tudo seja gratuito. Agora, se a pessoa não tem condições de pagar os valores, e realmente são valores de custas razoavelmente altos, né? Eu estou falando de custas, estou falando do tribunal, não estou falando de advogado ainda, estou falando de custas. Se ela não dá conta de pagar esse valor de custas, que é razoavelmente alto, né? Na faixa aí de 3 salários, 2 salários, 3 salários mínimos, mesmo que seja parcelado, a maioria parcela até 10 vezes e tudo, mas mesmo assim ela não dá conta, ela pode pedir esse patrocínio da causa, né? É um nome bom, eu prefiro que gratuidade. Esse patrocínio da causa, e aí a diocese vai patrocinar essa causa, né? Alguém vai pagar, a diocese vai pagar para a pessoa, mas ela tem que comprovar que ela não dá conta de pagar. Como que ela vai comprovar isso? Ela vai juntar documentos, ela vai mostrar que esse valor afeta a realidade dela, financeira dela, né? Afeta muito, não é uma coisa que não faz diferença, um parcelamento em 10 vezes desse, R$500, R$400 por mês, vai fazer diferença no orçamento dela mensal, então ela vai ter que provar isso, assim como acontece na Justiça do Estado, né? Na Justiça do Estado é a mesma coisa, a gente precisa provar essas coisas, né, para poder conseguir a gratuidade da justiça. Então, no canônico é do mesmo jeito, é preciso provar. Então, provando, não há motivo para não conceder esse patrocínio da causa. Existem possibilidades de não conceder, não é também que todas as vezes vai conceder, né? Fica a critério do juiz e cada juiz vai ter o seu critério para poder analisar isso. Você pode argumentar, você pode ir lá falar com ele, mostrar e tudo mais, pedir, e até o fim com isso e tentar de todas as formas, né, para ver se consegue. Mas existe essa possibilidade sim, tá, de não pagar, mas desde que realmente você não tenha condições de pagar. Agora, para todo mundo, muito difícil isso acontecer aqui no Brasil, porque as dioceses não têm condições financeiras mesmo de manter um tribunal grande funcionando de forma gratuita a todos aqueles que quiserem fazer uso deles, né, fazer uso do serviço desses tribunais. É preciso manter esses tribunais de alguma forma, tá bom? Com relação ao advogado, é o que eu falei agora há pouco, né? Isso que eu falei da patrocínio da causa é só com relação às custas. Agora, com relação a advogados, é o que eu falei também, é a mesma coisa, né? Existe a possibilidade de você entrar sem o advogado. É ruim, claro que é ruim, é pior, porque você não conhece bem o processo, não conhece bem os procedimentos, vai ter que ir nas apalpadelas durante todo o processo, né? Aprendendo, fazendo, e mesmo assim não é aprendendo fazendo, é aprendendo o que cabe ali no seu especificamente, perguntando, e dá um trabalho danado, né? Porque você também está falando e fazendo libelo e manifestando sobre coisas que você está envolvido emocionalmente. Muito difícil fazer isso, né? É muito complicado fazer isso, você está emocionalmente envolvido, né? Tem muitos advogados que a gente pode advogar em causa própria, né, na Justiça do Estado. Muitos preferem não advogar justamente por isso, porque você está envolvido emocionalmente naquilo ali e muitas vezes te atrapalha, né? Eu sei que atrapalha, porque eu já fiz isso e atrapalha, né? Então, é bom ter um advogado se for possível. Se não for possível, vai sem um advogado. Mas o advogado, ele vai cobrar, né? Ele vai cobrar, e cada lugar vai ter uma forma de cobrança, cada advogado vai ter uma forma de cobrança, né? Tem lugares, tem dioceses que conseguem contratar advogados e eles ficarem dentro do tribunal, tem dioceses que funcionam de outra forma, e tem dioceses que ficam em aberto e você pode contratar um outro advogado que possa ser advogado, né, canonista. Não é qualquer advogado, só porque tem um AB que pode ser canonista, pode ser advogado nesses tribunais. Não é assim que funciona também, né? Os advogados do direito canônico são do direito canônico, né? Não necessariamente são advogados civis, advogados do Estado, advogado que tem o AB, advogado para o direito brasileiro, né? Eu conheço vários que são, mas não necessariamente é preciso isso, tá? Então, existem várias nuances aí, várias situações. Com relação especificamente à gratuidade dos processos,
né, as custas judiciais, o valor que os tribunais cobram, não é assim que funciona, tá? Não é assim que a realidade não é essa, o mundo não gira assim, as coisas não funcionam assim, né? Tem custos e os tribunais vão ter que pagar de alguma forma, tá? Então, a não ser que o bispo resolva bancar isso e tenha condições financeiras de bancar um tribunal e tirar do próprio bolso e bancar o tribunal ali, se ele não fizer isso, alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar as custas de um processo, que são caras, né? Então, funciona por aí. Acredito que tenha ficado claro, mas qualquer coisa, se você chegou até aqui, né, e tem ainda perguntas e tudo mais, e observações, coloca aí, vai colocando aí embaixo aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom?